Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos temas importantes para tentar esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas estão tendo depois desse processo eleitoral. Você que está aqui no nosso portal, você não pode dizer que ficou surpreso com algum tipo de movimentação dessa gente que perdeu as eleições. A rigor, muitos estavam esperando até que o tipo de comportamento dessa gente fosse muito mais radical, fosse muito mais instantâneo, uma vez proclamado o resultado da eleição aqui no nosso país, em desfavor desse pessoal que está à frente do nosso país, a candidatura de Bolsonaro. No entanto, o que nós vimos foi uma vitória tão marcante, tão cristalina, tão forte, né, que todos os países do mundo civilizado começaram a reconhecer instantaneamente a vitória do ex-presidente Lula. Só quem não está reconhecendo ainda de uma forma muito clara, muito transparente, é o presidente atual e o séquito de pessoas que o seguem cegamente e que estão nas ruas, como no caso hoje aqui do Rio de Janeiro, pegando uma chuva fria para ficarem em frente a um quartel para pedir alguma coisa. Mas o que é que essas pessoas estão pedindo? Será que alguém vai se movimentar por conta dessas pessoas espalhadas em várias cidades do Brasil? E esses movimentos de paralisar estradas? Para onde essa gente vai? O que vai acontecer daqui para frente? É para a gente ter algum receio? O pior já passou? Enfim, vou conversar com vocês sobre essas questões, trazendo aqui algumas informações mais atuais, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre muito importantes, enfim. E participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, um pouquinho antes das 5 eu estou abrindo o chat aqui para ter um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais engajado aqui no nosso espaço, tá bom? Então vamos lá. Gente, está circulando pela internet de uma maneira geral, foi um dos assuntos mais comentados, uma matéria que o Caco Barcelos fez no programa Profissão Repórter. A rigor nem sei se esse programa foi ao ar, ou se é apenas um trecho que está sendo colocado. Mas ele dá conta para a gente de como o Bolsonaro, o governo, as pessoas que estão ao seu redor, utilizaram de todas as ferramentas para comprar votos, para fazer militância com dinheiro público. Foram bilhões e bilhões jogados, enfim. Não precisa nem de ficar discorrendo aqui do tipo de situação que aconteceu, totalmente ferindo a Constituição brasileira, o sistema jurídico, a lei eleitoral, enfim. E a matéria mostra o Caco Barcelos indo aqui num galpão, numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, para poder pegar aqui o que estava acontecendo. Provavelmente ele não descobriu isso por acaso. Essa mobilização para comprar votos certamente já estava acontecendo e isso fez com que ele fosse lá, né? Não foi aleatoriamente. Mas vamos pegar um trechinho aqui que eu quero comentar com vocês. Aí ele vai chegando no galpão. Gente, a impressão que a gente tem é que todo mundo ali estava sabendo que era falcatrua. Todo mundo estava recebendo uma Bolsa Família e, pelo aspecto das pessoas, se bobear, tinha muita gente ali que não tinha nem direito de ter esse programa social. Mas estavam ali porque a fisionomia, o que gerou em torno ali da matéria do Caco Barcelos foi assim, uma situação clara que as pessoas estavam escondendo o que estava acontecendo. Vamos acompanhar um pedaço aqui, vamos lá. Uma fila lá na frente. O que o pessoal faz aí? Eu não sei, não. O que você veio fazer aqui? Eu vim buscar minha mulher, tá aí. Eu acho que eles estão mexendo com coisa de Bolsa Família aí, não sei. Bolsa Família? Sua esposa? Bom dia. Oi. O que a senhora veio fazer aqui? Eu não quero falar, não. O que a senhora veio fazer aqui? Eu? Eu vim acompanhar com a minha mulher na reunião aí. O que é essa reunião? Pra que é a reunião? Eu não sei. Ai, não sei, eu fui mandar uma mensagem que a gente tinha que comparecer na reunião e aí eu tô aqui. Os convocados para a reunião sobre a qual ninguém quer falar são beneficiários do Auxílio Brasil. Tudo bem? Então, senhor, Tudo bom? tudo bem? Por que essa reunião aqui, amigo? Essa reunião do mais social, né? E por quê? A secretária está ali, depois o senhor podia falar com ela. Olá, tudo bem? Você é a secretária? Não, a secretária está falando, eu sou só assessora. Tem a ver com a votação, essa reunião? Tem a ver de demonstrar o que o presidente, o governador está fazendo pelas pessoas. Agora está todo mundo se levantando?
Por que o pessoal está levantando? Olha que coisa mais bizarra, gente. Alguém que foi flagrado, né, numa coisa errada, né? Embora agora. A nossa reunião ainda continua. Todo mundo indo embora aqui Por que o agora. senhor está indo embora? Depois que a gente chegou. Ninguém vai. Não é você que vai me dizer se vão falar ou não. O senhor é repórter também? É melhor vocês ficar na sua. Esse homem tenta impedir o nosso trabalho. Por favor, o que a senhora veio fazer aqui? Não. Não se aproxime de mim, ok? Eu se aproximo, sim. Não, Eu vai, só aproximo, aproxime, sim. sabe? Eu só Moça, aproximo, sim. por que você está exigindo assinatura para as pessoas? Por que a senhora está exigindo assinatura? Não tem assinatura. Não? Não E esses tem. nomes aqui, por quê? Não, é só o nome. Por que você pede o nome das pessoas? Por que eu peço? É só o nome. Por que foi o tema da conversa na reunião? Eu não entendi direito, não deu pra ouvir. Não deu para ouvir nada? Que coisa, né? Ninguém sabe o que está fazendo ali. É um negócio incrível, gente. As pessoas estavam... Deve ter... Quando eu chamo de canjica muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que eu estou exagerando. Mas não parece que houve uma nave espacial que sequestrou essa gente toda, né? Deu para elas um auxílio e depois soltou elas de novo na cidade, espalhadas, e elas estão se agrupando de novo? Nós somos do Profissão Repórter, lá de São Paulo. Quem é responsável por essa reunião? É a senhora? Como? A senhora também trabalha aqui, minha senhora? Sou secretária. A secretária? Por que essa reunião, minha senhora? É sobre o Bolsa Brasil e mais social. Auxílio Brasil e mais social. E por que a senhora faz essa reunião na semana das eleições? Porque nós temos que mandar as listas. Entende? Por que manda a lista? Nós mandamos a lista pro MDS. Tchau. Acabamos com a reunião, hein? Gente, é uma coisa assim absurda. E aí vão os bolsonaristas achando que eles estavam numa luta contra as potestades, as forças do mal. Quem que são as forças do mal aqui no Brasil? Né? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, quando a gente vê outras, né, que estão acontecendo agora, como essa aqui, tropa de choque libera Castelo Branco em São Paulo, atos bolsonaristas em vias federais, diminui, diz a PRF. A gente vai vendo aqui também, multas a bolsonaristas por bloqueios de rodovias chegam a 18 milhões. Gente, não vai ter anistia para essa gente não, hein? Muitos que estão acreditando no canjica mor, né, da presidência da República, vão amargar situações muito complicadas mais à frente. E se o senhor Augusto Aras, que anda desaparecido, que está absolutamente omisso diante das suas funções, e isso representa inclusive a prática de um crime de prevaricação, se ele começar a se movimentar de alguma maneira, muitas pessoas vão ter consequências graves ao longo da sua vida. Inclusive servidores públicos agora que estão fazendo corpo mole e que estão sendo detectados. Essa gente não vai desaparecer. Os servidores da Polícia Rodoviária Federal, os superintendentes, os diretores, enfim, todo mundo vai ter ali que responder inquérito administrativo, que pode culminar, inclusive, com o afastamento dessas pessoas do serviço público. Isso, se acontecer até mais cedo uma saída do senhor Augusto Aras, da frente da Procuradoria-Geral da República, porque a pressão está sendo grande. Ontem já foi enviado para ele uma correspondência, um memorando, assinado por quase 200 procuradores da República. E eles estão muito incomodados pelo fato do senhor Augusto Aras ser uma figura absolutamente omissa nesse momento. Eu peguei a petição deles aqui e no final eles dizem o seguinte: diante disso, representamos a Vossa Excelência que, sem prejuízo das decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e da atuação do Ministério Público Federal em primeira instância, já em curso em todos os estados, não apenas atue na coordenação do Ministério Público Federal para desmobilizar esse cenário de insurreição, como também requisite a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar eventual prática por quaisquer autoridades que gozam de foro de prerrogativa de função no STF de crimes relacionados aos movimentos de bloqueio em vias em tela. Então, ele vai ter que prestar contas disso. E aí, gente, nós todos que estamos vendo assim
ainda com expectativa, né, como é que as autoridades irão se movimentar ainda nesse final de governo Bolsonaro, a gente fica vendo algumas pessoas especulando também. Eu acompanho muitos colunistas, né, muitos cientistas políticos também, e alguns acham que o Bolsonaro está tentando esticar essa situação indefinidamente até o dia da eleição para tentar negociar alguma coisa em favor da sua liberdade, para ele não ser processado, não ser preso, ele e seus familiares. Eu não vejo isso como uma possibilidade real. Não sei que garantias ele poderia ter que nada aconteceria com ele. Talvez até uma conversa assim, sem que a gente saiba, né, possa acontecer, mas daí até uma situação concreta dele escapar de todas as responsabilizações que são diretas dele antes desse processo todo e agora nesse processo, aí a gente tem uma distância muito grande. E para nós aqui, que vamos continuar fazer o nosso encontro aqui, os nossos encontros no Portal do José, nós vamos ter um outro ambiente. Eu, quando vim para cá, gente, vocês que acompanham o portal desde o início, eu estava num ambiente absolutamente hostil, né? Porque eram muitas redes bolsonaristas, eram muitas pessoas que tinham uma força muito grande e o discurso de ódio, o discurso negacionista foi sendo pulverizado em milhões de pessoas aqui no nosso país, só que agora a realidade é diferente. Essas pessoas que estavam ali garantidas, de um certo modo, pela existência de um Augusto Aras, que não fazia absolutamente nada e não fez absolutamente nada para coibir os crimes que essa gente cometeu. Essas pessoas que estavam achando que o Exército estaria com elas, porque qualquer tipo de desacordo, né, com o governo atual, elas sempre estariam protegidas e, portanto, eles poderiam falar um monte de insanidades, essa gente perdeu essa garantia. Daí o medo, né, extremo que essas pessoas estão tendo de começarem a prestar contas com a lei. Muitas vão ver que foram enganadas mesmo, porque esse discurso dessas pessoas, né, que estavam defendendo Deus, a família, pátria e liberdade, são pautas abstratas. Elas vão ver que a família delas, nenhuma família, será atacada pelo governo que foi eleito agora, que a nossa pátria não será atacada por nenhuma situação desse governo que está entrando. A liberdade que as pessoas têm hoje é a mesma que terão no próximo governo. Enfim, todos os valores, né, que estão sendo que foram colocados por essas pessoas, Deus, né, não será questionado, ninguém vai tirar Deus da vida de ninguém. Então o discurso vai ficar muito esvaziado. Eles vão começar a ficar apenas como fiscais das práticas políticas, das práticas econômicas do próximo governo, ou seja, do governo Lula, que vai tomar posse em janeiro. Então, nós vamos ter uma responsabilidade a partir desse momento muito grande, que é de não fazer com que a gente estimule mais o ódio no nosso país, mas, de outro modo, fazer com que essas pessoas percam esse ódio que elas têm dentro delas. Colocando também nas doses homeopáticas verdades, esclarecimentos, informações que mostrem o quanto essas pessoas foram enganadas, quanto elas foram ludibriadas. E hoje, muitas que estão nas frentes de quartéis, né, fazem com que a gente tenha uma interrogação. O que essas pessoas estão querendo? O cara se reúne para ir para frente do quartel, vai lá um monte de gente para frente do quartel. A rigor, são atos considerados antidemocráticos, porque é uma coisa você ir para frente para reivindicar na frente de um quartel uma pauta juridicamente legal, constitucional. Outra coisa é você ir para frente de um quartel pedir a ruptura institucional, pedir a quebra da Constituição, a usurpação de poder. Então, a rigor, essas pessoas estão cometendo crimes, só que o senhor Augusto Aras está absolutamente omisso, ele está covardado, ou está cúmplice, né, conivente com essa história. Então, será o único caso no mundo onde a gente vê uma manifestação, não para poderem invadir uma instalação, né, para poderem fazer algum tipo de transformação, ou uma barreira para impedir que pessoas saiam de uma instalação, como, por exemplo, os militares brasileiros, né? Poderia ser assim, um movimento para impedir que os pracinhas, que os militares, que os soldados fossem para uma guerra, por exemplo, um cordão ali na frente. Mas nós estamos diante de uma situação absolutamente esquizofrênica. Então, quando eu apelidei essas pessoas de os canjicas, do conto O Alienista de Machado de Assis, eu não estava exagerando. O Machado de Assis foi um visionário, quando ele imaginou que turbas de pessoas amalucadas poderiam sair às ruas de algum modo, né, para fazerem alguma coisa, alguma reivindicação, que é que está acontecendo agora. Então, vamos esperar passar esse feriado.
Amanhã é um dia comum, um dia que as pessoas têm que ir ao trabalho, e vamos ver se a gente vai ver muitos canjicas ainda na frente dos quartéis para pedir coisas absolutamente ilegais e inconstitucionais. Muita gente já está tomando prejuízo e a classe dirigente do nosso país, de vários setores, não gosta de ter prejuízo. Então, nós vamos começar a ver algumas peças se moverem ao longo desses dias aí, se essa gente não for para casa, se os canjicas não forem descansar e tomar um remedinho, né, para baixar um pouco essa tensão toda que eles estão tendo. Gente, eu fico por aqui. Mande seus comentários aqui, porque eu quero saber o que vocês acharam desses últimos episódios, tá bom? Vamos ficar tranquilos e seguir em frente. Tchau!